O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com vosso povo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Vamos sentar um pouquinho. Pedir um pouquinho a paciência de vocês, porque esse evangelho de hoje ele é muito forte. Passa uma mensagem muito forte. Hoje uma palavra poderosa para nós. A primeira leitura retrata uma situação muito delicada no relacionamento Deus e Israel. E o Salmo faz uma síntese. E antes mesmo de entrar no Evangelho, eu quero mexer com a sua consciência, tocar o seu coração. Pecamos como outrora nossos pais. Praticamos a maldade e fomos ímpios. Muito cuidado com histórias que se repetem na sua família, na sua genealogia. Para um pouco para pensar. Olha para a sua família. Em termos de negatividade, quais as histórias que se repetem ao longo das gerações? Existem famílias que têm uma marca muito acentuada, histórias que se repetem, o avô, o pai, o filho,
um adultério. Determinados vícios, muito cuidado. Hoje, meditando no livro do profeta Ezequiel, na minha oração pessoal, capítulo 18, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. É claro que nosso Senhor, Ele quebra todo jugo. É claro que existe em última instância a graça de Deus e a sua vontade, o seu desejo, a sua capacidade, claro, a graça de Deus acima de tudo, né, Padre Marcos? De romper com determinados ciclos viciosos. Então, de antemão, quero dizer que você precisa renunciar a essa concepção bem propagada na sociedade, até como um ditado popular: pau que nasce torto, né? Filho de peixe, peixinho é. Nem sempre. Não é porque os nossos pais eles erraram, os nossos avós eles erraram, que eu vou repetir os mesmos erros. Existe aí a liberdade, o livre-arbítrio, a graça de Deus, mas a gente não pode negar que existe uma força que já está embutida aqui, e às vezes ela exerce uma certa autoridade sobre nós, que é a força do sangue, meu filho. Existe uma história que percorre as nossas veias. Existe uma estrutura genética que acaba influenciando, de certa forma, também o nosso psiquismo. Se você parar um pouco para pensar, é muito tão comum a gente ver isso, né? Às vezes os filhos têm certos problemas de saúde, e aí olha para trás e vê: o meu tio também, a minha mãe, não é verdade? Uma tendência, isso acontece. Não existe um determinismo histórico, não existe. Ah, já está traçado o meu futuro. Claro que não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas a gente precisa entender que, por causa do pecado original, o ser humano perdeu a liberdade. Isso é Santo Agostinho que nos ensina. Nós não somos livres. Um exemplo: tente viver sem pecar. Você não consegue viver sem pecar. Você tem que ir ao encontro da graça de Deus. O filho pródigo, ele só voltou para casa, não foi porque ele caiu em si, se arrependeu, eu posso, eu quero e eu faço, né? As minhas próprias forças, né? Não, foi a graça de Deus que alcançou aquele coração. João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Eu acho que é o limite de toda a autoajuda, está aí, né? Certo? Então, essa observação inicial também. Muito cuidado, porque na maioria das vezes nós não confiamos nos projetos de Deus na nossa vida. Nós não confiamos nos planos de Deus. E aí o que acontece? E isso às vezes é público, né? Eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero resolver determinadas situações do meu jeito, mas aí eu vou à capela, eu vou rezar, eu pego o terço, eu venho a uma igreja e começo a chorar, começo a interceder, entrego os meus problemas nas mãos de Deus, peço para que Deus intervenha na minha vida e, no entanto, questão de minutos, saio daquele lugar, seja uma capela, uma paróquia, uma igreja, ou até mesmo o meu próprio quarto, e começo a resolver do meu jeito, do jeito que eu quero, aquele problema que minutos atrás eu estava entregando nas mãos de Deus. Veja como isso acontece, e acontece com uma certa frequência. Você está com um relacionamento complicado, e aí você entrega nas mãos de Deus, porque você não aguenta mais. É muito conflito, é muito atrito, é muita briga, né? As pessoas tão diferentes, né? Você não cabe no mundo dele, ele não cabe no seu mundo, e no entanto os dois ainda continuam um gostando do outro. E aí você vai, conversa com Jesus, entrega tudo nas mãos de Jesus, diz que confia em Jesus, que acredita em Jesus, e que vai esperar a vontade de Deus, e que vai deixar Deus intervir no seu relacionamento. Sai da capela, aí vai brigar com o namorado. Sai da capela, aí vai tomar a decisão de acabar o casamento. Sai da capela, vai querer resolver tudo do seu jeito. Então você não confia.
Quem não sabe esperar, também não sabe confiar. Cuidado com o imediatismo. Não sei se você já percebeu, mas tudo nesse mundo é pautado na pressa. A gente tem que ter pressa. A sensação que a gente tem é que o relógio está correndo mais rápido. Já perceberam isso? Puxa vida, como o dia já acabou. Meu Deus do céu, já estamos no mês de agosto. Esse ano, ó, é essa sensação que eu tenho. Muitas vezes, parece que o dia não tem mais 24 horas. É como se o dia tivesse 16 horas, 15 horas, sei lá. Você pisca os olhos, para pensar um pouquinho, terminou amanhã. Fecha os olhos mais uma vez, e aí já aparece a lua, né? Tudo tão rápido. Os relacionamentos também. Tudo começa tão intenso. Tudo começa tão rápido. Quantas vezes eu já usei aquela salinha para atender pessoas com problemas na vida amorosa, na vida afetiva, e aí ela vem e fala com tanta propriedade do amor, fala com tanta convicção, é a pessoa que Deus colocou na minha vida, e aí você fica até encantado com as palavras, coloca desejo nas palavras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quando entrar no Evangelho. E aí o padre chega e pergunta: vem cá, que coisa bacana, né? Você se conhece há muito tempo, né? Não, a gente começou um relacionamento, está com 1 mês e meio. Espera aí, 1 mês e meio e já está vivendo junto, e já está tomando decisões sobre o futuro, e já está se decidindo a comprar um apartamento. Rapaz, que negócio é esse? Que negócio é esse? A gente fica assustado, né? Mas é o que, meu amigo? Geração, parafuso de geleia, amor líquido de Balma. Leia isso aí. Geração, parafuso de geleia, não aguenta aperto, não pensa com futuridade, não sabe conviver com adversidades, é aquele filho mimadão, com 30 anos de idade, que o quarto é uma bagunça e fica irritado todas as vezes que a mãe entra no quarto, olha para ele e diz: meu filho, vamos arrumar a cama? E você se sente invadido, né? Parece que alguém estranho invadiu a sua privacidade, e você às vezes vem conversar com o padre: eu não aguento mais os meus pais, eles são um saco, vivem pegando no meu pé, querendo impor limites. Ora, se o teu pai age dessa forma, é porque tu é uma criança ainda, porque você não é um homem, porque você é uma menina mimada, você não é uma mulher. Porque se você fosse uma mulher, se você fosse um homem de verdade, sua mãe nem entraria no seu quarto. Eu vou aqui fazer uma correção na minha fala. Ela poderia até entrar no seu quarto, te abraçar, te beijar, alisar a tua, no meu caso, a carequinha, né? Ela poderia até fazer isso, te chamar de filhinho querido, mas ela não iria dizer: arruma o teu quarto, porque ele já estaria pronto. Mas é isso mesmo. Geração parafuso de geleia chega aos 28 anos de idade com o comportamento de um adolescente irresponsável. Geração parafuso de geleia considera casamento uma prisão. Casamento é uma prisão, porque envolvimento, vínculo, cumplicidade, responsabilidade, estou fora. É aquele conceito de liberdade do filho pródigo. Pai, dá-me parte da herança que me pertence, porque eu quero fazer, eu quero gastar, eu quero curtir a vida do meu jeito, tudo na minha hora. Geração parafuso de geleia, até a cueca que usa é o pai que paga. O pirão que bota no prato é a mãe que banca. E dentro de casa quer ter vida de rei, dizendo o seguinte: minha casa, minhas regras, sua casa porra nenhuma. Sua casa, perdão pelo pecado, você não é sujeito da sua vida, você não é sujeito da sua história, está entendendo? Você não é sujeito da sua história, você não é protagonista de sua vida, você é um jovem delinquente, desculpa a expressão, movido por interesses, por desejos, quer curtir a vida com o dinheiro do papai. Por que você não trabalha? Por que você não produz? Conheça a história do seu pai. Se hoje ele está num patamar de vida bem bacana, quantas vezes ele andou de ônibus? Quantas vezes ele acordou cedo? Quantas vezes ele quebrou? Quantas vezes ele passou necessidade? Olhe para a história da tua mãe.
Então, é a geração parafuso de geleia. É complicado, não sabe receber um não, não sabe conviver com adversidades, não sabe administrar crise, não sabe conviver com problemas. Permanece na sua estrutura o psiquismo de Caim. Caim viveu o quê? Fugindo de Deus. Matou o irmão por inveja, porque não soube administrar também a inveja e a raiva, tira a vida do irmão, vê o sangue do irmão percorrendo no chão, clamando por justiça, e resolve agora fugir de Deus. Fugir de Deus para Caim é fugir das responsabilidades. É crescer em idade cronológica ainda com a cabeça de criança. A cronologia muitas vezes é uma imposição arbitrária. A idade chega, meu filho. A idade chega, minha filha. E não leva desaforo para casa. Então, às vezes, pessoas chegam aos seus 30, 40, 50 anos, querendo aquela vida, querendo viver determinadas experiências compatíveis a um tempo que já passou. Porque eu não vivi, já passou. Você precisa aprender a ressignificar. É a geração parafuso de geleia. A geração parafuso de geleia quer assumir grandes coisas, sonha com as estrelas, mas não cabe na palma da mão um punhado de areia que encontra na praia. A geração parafuso de geleia tem sonhos gigantescos que nem sempre acompanham o bolso. O teu bolso é pequeno, está sonhando demais, bota os pés no chão. Quer dizer que eu não posso sonhar demais? Quer dizer que uma pessoa limitada financeiramente não pode alçar voos de águia? Pode, desde que queira trabalhar. Pode, desde que queira enfrentar a vida, lavando sua própria roupa e alvejando a roupa que tem no sangue do Cordeiro. Lembra aquela teologia do Apocalipse? São João vislumbra uma multidão, que canta com alegria o hino pascal, e aí ele pergunta para o ancião: quem é este povo? E escuta a voz do Filho do Homem dizendo: aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O céu é caro, o céu não é de graça. Aprenda isso. Esquece essa história de que é tudo gratuito. Você precisa entender o que é essa gratuidade. O céu é caro e tudo que é bom nessa vida é cara. Mas a geração parafuso de geleia é assim. Tem grandes sonhos que o bolso não acompanha. Passos largos, sem estrutura para cuidar das pedras. Geração parafuso de geleia quer casar, porque o imediatismo requer uma vida independente, longe das regras do papai e da mamãe, mas no primeiro momento de crise já fala em separação, porque não sabe conviver com o diferente. Geração parafuso de geleia se apaixona por alguém no mundo virtual, que acha que é a pessoa que vai resolver todos os problemas da sua existência, e sem conhecer aquela que se encontra muitas vezes escondida atrás de uma tela de computador, porque o mundo virtual não é o mundo real, mas, no entanto, toma decisões que quando você vê, quando você observa, você pode até imaginar, fruto de alguém experiente, maduro, porque o amor, em termos bíblicos, tem aqui uma pressuposição, E como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? A Bíblia diz que isso é impossível. É impossível amar a Deus se você não conhece Deus. Tem que fazer uma experiência. E aí arrisca a sua existência, arrisca a sua vida, tomando decisões tão sérias, porque não consegue administrar os impulsos, não consegue trabalhar as carências, não consegue dosar a ansiedade, queima etapas. Às vezes vai para os Estados Unidos, vai para o Paraná, vai para Curitiba, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o interior de São Paulo, querer casar, morar junto com uma pessoa que conheceu através de um notebook. Essa é a geração que nós hoje temos que aprender a conviver. E que a palavra de Deus diz assim, que essa geração certamente vai enfrentar muita dificuldade para confiar nos planos do Senhor. Por quê? Porque os nossos filhos são fracos, porém empoderados. Essa geração empoderada
Essa palavra não existe, você sabe disso, né? Essa geração empoderada, ela é fraca, caldo de bila. Não aguenta um copo de cachaça. Não sabe o que é a vida. Não suporta 10% do sofrimento que um dia o pai e a mãe teve que viver para crescer na vida. É essa geração que quer tomar grandes responsabilidades e administrar o mundo. É essa geração que fala de paz, mas não consegue se desvencilhar das guerras. É essa geração que critica o pai e a mãe, que bota o dedo na cara, achando que tudo está errado e não consegue elaborar, não consegue fazer essa leitura. Será que esse problema que eu projeto no outro também não está aqui dentro de mim? Uma geração que consegue ler um texto, mas não consegue interpretar a narrativa. Complicado, não é? Mas vamos continuar, porque eu tenho que entrar no Evangelho de hoje. Nós temos que confiar nos planos do Senhor. Você precisa aprender a confiar na vontade de Deus. Entendendo que a vontade de Deus, ela se utiliza de determinados conceitos e critérios que nem sempre nós estamos dispostos a aceitar, assimilar, interiorizar de uma maneira confortável. A gente precisa entender que a cruz pesa. A gente precisa entender que tudo que é muito bom na vida requer um preço, uma cota de sacrifício. Olha, aqui nesse mundo você pode até alcançar o sucesso, prosperar na vida roubando, fraudando, se corrompendo e corrompendo os outros, mentindo, enganando. Mas lá em cima, ninguém consegue sucesso sem o derramamento de suor, lágrimas e sangue. Por que Deus dificulta a vida de quem Ele ama? Por que Deus dificulta a vida de quem Ele ama? Você já parou para pensar nisso? Vejam os valores que o céu não abre mão. Isso é inegociável para o céu. Quem tem Jesus no coração precisa de muito pouco para ser feliz. Custa entender que muitas vezes o que me leva a sofrer, o que me leva a ser infeliz, não é o peso daquilo que falta, mas é o excesso, a sobra, o acúmulo de determinadas coisas que eu deveria partilhar com os outros. Eu já ouvi irmãos de igreja falar de caridade e a irmã de sangue passar necessidade e ele ganhar 10, 20 vezes mais do que ela. Esse cara não deveria abrir a boca, porque o anúncio, se não é acompanhado de caridade, ele é infértil. Mas acontece, porque vivemos a geração da individualidade, do individualismo, é o culto à indiferença. Tenho sensibilidade para determinadas coisas, mas não tenho sensibilidade para outras. É um crime submeter os animais a um sofrimento numa vaquejada, mas não é crime abortar uma criança. Temos que preservar as baleias, temos que cuidar das árvores, mas é admissível 50 milhões de abortos. Eu não sei aqui mensurar a cronologia, mas eu vou descobrir já já. Vocês estão percebendo? Então, é isso. Por que será que para tanta gente é tão difícil dar um pouquinho daquilo que sobra? Não vai fazer falta. Aliás, faz falta. Porque aquelas 2 moedinhas que a viúva do capítulo 21 de São Lucas colocou na oferta e deixou Jesus tão encantado. Jesus não ficou encantado com o volume significativo de dinheiro que outras pessoas colocaram, porque eles estavam dando aquilo que sobrava. Mas Jesus ficou encantado com aquelas 2 moedas que a viúva colocou ali. É o óbolo da viúva, na cesta. Por que será que é tão difícil compartilhar o pouco daquilo que eu tenho? Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando, por exemplo, de tempo. Você vive tão ocupado, a tua agenda é tão cheia, mas cheia de quê? Ocupado com o quê? Com o celular, o dia inteiro nas redes sociais? Será que você não poderia ressignificar essa agenda e se ocupar, por exemplo, de oração? Moisés recebeu de Deus a difícil responsabilidade, a grande tarefa de cuidar de um povo teimoso. Israel é um povo de cabeça dura, e Moisés se tornou um grande líder, sabe por quê? Porque ele tinha paciência, ele aprendeu a ter paciência, ele não tinha, porque ele era humilde. Moisés aprendeu a usar a sua cólera. Olha que coisa interessante. Moisés era um homem colérico, pavio curto, irascível, sangue quente. Ele aprendeu a administrar a cólera.
ele aprendeu a administrar a raiva, ele aprendeu a canalizar a força interior que ele tinha, potencializando as coisas boas dentro de você. Não só existe um céu, né? Mas também tudo aquilo que o céu significa e que a gente aqui vai materializar. Tem tanta coisa boa na sua história, tem tanta coisa boa que você traz dentro de você, virtudes, potencialidades, sonhos, vontade, desejo. Já imaginou isso realmente ficar nas mãos de Deus? Já imaginou você chegar na capela e dizer a Jesus, compartilhar com Jesus um problema sério que você está vivendo, você reconhecendo que não tem condições sequer de resolver esse problema, e agora você entrega nas mãos de Deus, você toma a decisão de confiar em Deus, sai da capela alguns minutos depois e se contém, não se precipita, não vai tomar a decisão, fazer as coisas do seu jeito, mas vai caminhar na vontade de Deus. Isso é interessante, o Salmo trabalha tudo isso. Eu vou dar uma pausa agora no Salmo, daqui a pouco eu volto, porque eu gostei muito dele, mas também entrar um pouquinho na história desse Evangelho, né? Que nesses últimos dias, hoje pela manhã, rezando um pouquinho, Jesus, ele me fez pensar em 4 pontos bem interessantes que o Evangelho de hoje trabalha, e que às vezes a gente não se dá conta, né? Do ponto de vista da narrativa, se eu fizer aqui uma homilia com base numa abordagem narrativa, eu vou dizer o seguinte: olha, uma mulher sofrida, a filha estava endemoniada, ela teve fé, foi ao encontro de Jesus, enfrentou dificuldades, mas enfrentou a situação, alcançou o milagre e voltou para casa feliz, pronto. Mas não, vamos tentar perscrutar algo mais, vamos tentar alcançar o que está por trás das palavras. Quem nos diz isso é Carlos Mestres, né? Bem, a Bíblia fala que essa mulher, ela não era uma mulher religiosa, ela não tinha uma religião, né? Então a fé, ela transcende as nossas barreiras religiosas, ela transcende. A fé, ela é a maior força que um ser humano pode ter, porque veja bem, você pode agora rezar por alguém que está lá nos Estados Unidos, e essa pessoa recebeu uma graça. Você pode com a sua mão tocar no ventre de uma mulher que não consegue ter filhos, e essa oração ser tão poderosa diante de Deus, e essa pessoa engravidar. Mas não é você o causador do milagre, você é apenas um canal. Me lembro de uma cena em que Felipe Neri chegou numa casa, e o casal estava chorando, algumas pessoas também, e a mãe desesperada porque o bebê havia morrido. E a mãe desesperada, reclamando, né? Talvez nesse momento até blasfemando, né? Ou talvez não, acho que blasfêmia é uma palavra muito pesada, mas sei lá, um pouco revoltada com Deus. Felipe Neri entrou naquela casa sorrindo, não falou muita coisa, botou o bebê nos braços e começou a balançar. E a criança acordou. Olha aí o poder de intercessão de um santo. Ele colocou desejo naquele gesto tão carinhoso, sem dizer uma palavra sequer, e a criança acordou. O que era morto passou a viver. Interessante, né? Os milagres são, de fato, feitos extraordinários, mas os milagres, eles não são coisas raras. Os milagres, eles acontecem com uma certa frequência, sendo que aí temos que abordar uma característica que é própria de Deus. Deus não gosta de publicizar o que Ele faz. Muitas vezes você recebeu uma graça, recebeu uma bênção e foi agradecer a pessoa errada. Recebeu uma ajuda financeira e foi agradecer o seu irmão. Tudo bem, agradeça, um gesto de caridade e tal, sensibilidade, mas agradeça daquele que tocou o coração dele. Você ficou curado de uma doença e você foi agradecer o médico. Tudo bem, vá agradecer. Aquele médico te tratou tão bem, teve atenção com você, acertou na medicação, acompanhou os seus passos ao longo de todo o tratamento, mas vá agradecer ao médico dos médicos. E às vezes a gente esquece de fazer isso. Tem uma cena bíblica que é emblemática: 10 leprosos foram curados, 9 foram embora, esqueceram de agradecer. A ingratidão mata a afeição, né?
Quando você for ajudar alguém, não ajude esperando algo em troca. Não faça isso. Ajude porque isso lhe faz bem. Caridade faz bem. Dar bons conselhos faz bem, né? É feliz quem vive fazendo o bem. Faz muito bem ser bom para os outros, mas não faça querendo algo em troca, porque as pessoas decepcionam, viu? Não se encante com quem lhe beija, com quem lhe abraça, porque a mesma mão que afaga, às vezes machuca. Nunca é bom colocar expectativas demais nas pessoas. Até as pessoas mais próximas podem nos decepcionar. Eleva suas expectativas para aquele amor, como diz Baltasar, o único amor que é verdadeiramente digno de total confiança. Então, voltando ao Evangelho, essa mulher cananeia, que a Bíblia não diz o nome, e se não diz o nome é porque é cada um de nós, é uma representação da humanidade. Essa mulher tinha uma filha endemoniada, diz aqui a palavra, né? Olha, tenha piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Só essa informação já chamou minha atenção. O que foi que essa mulher fez? O que foi que ela deixou de fazer para o demônio entrar na vida dela? Certamente ela não fez coisas boas. O demônio também não vem de graça. O demônio, ele entra pelas brechas. Alguma coisa ela fez, e dá até para a gente imaginar. Ela não era uma pessoa religiosa. Quando a gente não tem uma religião sólida, muitas vezes determinados valores morais, eles dão lugar a uma certa permissividade. E a gente precisa ter muito cuidado, porque o tentador, ele é eficaz, ele está à espreita, ele espera um vacilo seu. Um vacilo, por exemplo, o demônio só precisa de 10% para chegar aos 90%. 10% para chegar aos 90%. Não precisa escancarar a porta da sua casa. Basta deixar a portinha encostada, a brecha de um dedo de espessura. Ele entra porque ele é mal educado, ele entra porque ele não pede licença, ele entra porque ele é inoportuno. A parábola do joio deveria nos ensinar bastante. Foram plantar, cultivar a terra, tudo bem, mas depois foram cochilar, foram dormir. O demônio se levantou, aproveitou esse momento para semear o joio. Cuida do teu casamento. Às vezes a esposa vive num relacionamento complicado e todas as vezes no momento de raiva diz para o marido: você deveria procurar outra mulher. Não diga isso, porque chifres podem nascer. Cuida do que é teu. Muitas vezes se busca fora de casa o que não tem dentro de casa. A mesma coisa eu digo para o marido. A gente precisa ser eternamente responsável por tudo aquilo que a gente cativa. Saint-Exupéry. Eternamente responsável por tudo aquilo que a gente cativa. Às vezes você é tão bruto, tão grosseiro, tão estúpido, um cavalo batizado, e quer que a sua esposa trate você com carinho, com afeto. Como é que vai ser um negócio desse? Como é que você quer afeto de uma pessoa que era uma flor perfumada, mas que agora vive tão machucada? Palavras machucam, ingratidão machuca, estupidez machuca, e uma pessoa machucada, o carinho fica comprometido. Tu sabia que às vezes o sexo não faz bem, o sexo não vai bem, porque falta as preliminares? O que é preliminar? A paciência, a humildade, o diálogo, aquela surpresa, aquele jantar bacana, aquele perfume que surpreende, aquele olhar cheio de doçura. Às vezes a gente quer o prazer, principalmente o homem, que é muito egoísta, mas é incapaz de dar alguma coisa em troca. Relacionamento é cumplicidade, né? A gente tem que pensar nisso. Então dá para imaginar que essa mulher aqui, certamente ela aprontou na vida dela, porque o demônio entrou. Mas aí ela certamente soube que existia uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, que fazia milagres, um andarilho,
que fazia milagres, que ficava de povoado em povoado pregando, anunciando o evangelho, realizando curas. E aí ela foi ao encontro desse homem. Primeira grande mensagem que esse evangelho me passa: ela era da região de Tiro, Sidônia. Ela teve que percorrer quilômetros, quilômetros e quilômetros. Ela percorreu uma grande distância para chegar até onde Jesus estava. Muitas vezes na vida nós temos que nos submeter a um caminho longo, doloroso, percorrer estradas acidentadas para chegar aonde a gente quer. Não queira o sucesso fácil, não queira prosperar sem cota de sacrifício. Desconfie de tudo que chega muito fácil em suas mãos. Tudo que começa rápido demais, tudo que permanece rápido demais, intenso demais, acaba com uma mensagem no celular. Também rápido demais, porque não tem raiz, não tem consistência. Não tome decisões, não assuma um projeto de vida se você não vê raízes profundas, porque o sol quando chega queima e a plantinha morre, porque o inverno quando atinge a pessoa com suas enchentes, ele pode derrubar até as casas. Às vezes a gente tem uma casa tão bonita, foi tão bem pintada, mas ela não aguenta uma pequena tempestade. O problema está lá embaixo. O problema está lá embaixo. Mas essa mulher tinha virtudes, viu? Agora nós vamos entrar no que mais interessa a vocês. Ela chega e diz assim: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela chegou suplicando, ela chegou implorando, ela chegou com a sua fé, ela pediu, ela verbalizou, ela começou a colocar desejos em suas palavras. Muitas vezes nós entramos na capela pedindo determinadas coisas a Jesus, mas a nossa oração ela é infértil, a nossa oração ela é impura, é aquela oração que não atravessa as nuvens. Parece que a gente pede e ao mesmo tempo não está acreditando que Ele vai fazer aquilo por nós. Muitas vezes a gente pede, mas não está expressando aquela fé que a gente deveria expressar. A gente quer que os mortos ressuscitem, mas a nossa fé é incapaz de curar uma gripe. No entanto, essa mulher surpreendeu. Agora, mais uma surpresa. Diante do que ela falou, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. É a primeira coisa que me incomodou nesse evangelho. Ela chegou aflita, pedindo, suplicando, gritando, berrando: minha filha está possuída por um demônio, a minha família vive atormentada, tenha piedade, Jesus, faz alguma coisa por mim. E a reação de Jesus? Ele não respondeu palavra alguma. Nos momentos mais difíceis, você pode às vezes gritar. Nos momentos de angústia, você pode até no desespero se exaltar. Mas você precisa aprender a conviver com uma coisa: o silêncio de Deus. Quando Deus silencia, é porque ainda não é a hora. Mesmo que você pense assim: mas a dívida vai vencer amanhã. Se eu não fizer esse pagamento amanhã, a minha vida vai ficar complicada. A decisão tem que ser tomada sexta-feira. E já é quarta. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Às vezes é um silêncio ensurdecedor. Às vezes é um silêncio que incomoda. Às vezes é um silêncio que a gente não consegue dar nome. Às vezes é um silêncio tão profundo que você chega a pensar: Deus não me ama, Deus não está olhando para mim, Deus não está escutando. Faz tanto tempo que eu peço e nada até agora. Mas aqui diz a palavra: mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Aprenda a conviver com Deus assim. Tem hora que Ele resolve, tem hora que Ele não resolve. E quando Ele resolve, tudo bem. Quando Ele não resolve, tudo bem. Se Ele não resolveu, é porque não chegou a hora. Se Ele não resolveu, é porque o que você está pedindo é algo que está para além do que você pensa. Você está apaixonada por alguém, arriado os 4 pneus e estepe, e está dizendo para Jesus: eu quero aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa volte para mim.
Você já chegou com autoridade sobre Jesus. Você já chegou determinando: eu quero aquela pessoa. E no entanto o seu coração está dizendo outra coisa. A sua boca diz: Jesus, traz Alfredo de volta. Jesus, traz Paulo de volta. Jesus, traz Juliana de volta. Jesus, eu não sei viver sem Cecília. Você está dando nome a um problema e você quer que seja resolvido. E a maneira que você entende de resolução é essa: tem que voltar. Tem que insistir naquilo que não tem jeito, não vai dar certo. No entanto, o seu coração está dizendo algo que as suas palavras não alcançam. O seu coração diz o seguinte: eu quero ser feliz, eu quero alguém que me ame, eu quero amar, eu quero me sentir realizado. Jesus já está pensando nessa pessoa que vai te amar, que vai te realizar, que vai te ajudar, que vai te satisfazer. Mas essa pessoa você ainda não alcança. Essa pessoa talvez esteja um pouco longe daqui. Eu conheço pessoas que se encontraram, terras tão distantes, Rio Grande do Sul e João Pessoa, e se encontraram. Como entender isso? Jesus Cristo. Aprenda a colocar os teus desejos naquilo que é certo e não naquilo que é errado. Porque às vezes nós não sabemos o que estamos pedindo. Você quer ser feliz com aquela pessoa, mas você não cabe no mundo daquela pessoa. Às vezes você gosta de alguém que gosta de você, mas um não cabe no mundo do outro. E quando você não cabe no mundo daquela pessoa que você ama, aí você vai ter que ouvir agora algo que eu sei que vai doer muito. Amor que não morre, a gente mata. E se não matar, é a gente que vai morrer. Aprenda a colocar desejo nas palavras que apontam para um caminho certo. Essa eu creio que é a primeira característica da mulher cananeia. Ela colocou desejo em suas palavras. Cura a minha filha. É esse o meu problema. Eu não quero dinheiro, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Cura a minha filha. Cura a minha filha. Existem tantas mulheres que estão priorizando um relacionamento quando ele deveria priorizar a filha, que está crescendo às vezes sem amor, que está crescendo sem presença. Mas essa mulher não fica aí, porque ela não se contentou com o silêncio de Deus. Diz a palavra, Jesus não lhe respondeu palavra alguma, e para piorar, os discípulos começaram a dizer: manda essa mulher embora, ela está enchendo o saco, você não tem tempo para ela, você está muito ocupado, e ela é de outra religião, ela não é católica, né? Ela é de outra religião, manda ela embora, ela não é judia, né? Manda ela embora. Às vezes, pessoas criam dificuldades, impõem barreiras, obstáculos, mas você não pode se deixar vencer. Você não pode ficar triste, desanimado, porque existem obstáculos. O que foi que eu acabei de dizer para vocês? O céu é caro, e tudo aquilo que é muito bom na vida tem um preço. O sucesso que agrada a Deus tem uma cota de sacrifício. A cruz, às vezes não, a cruz sempre é um beijo na alma. Quando ela vem do céu, é um beijo na alma. Porque por mais que ela pese, sempre traz uma bênção. Agora você não vê. Você vai ver depois. O que Deus faz hoje, eu só vou entender amanhã. O que hoje faz falta, amanhã você vai ter. Hoje não. Hoje você vai ter que conviver com essa lacuna. Você vai ter que conviver com essa ausência para aprender a dar valor àquilo que Ele vai dar a você. Quantas coisas boas caíram na sua mão de graça e também foram embora de graça. Por que será que a gente não dá valor muitas vezes àquilo que é de graça? Por que será que a gente não dá tanto valor àquilo que é fácil? Quer estragar o teu filho? Tudo o que você tem, que você conquistou com tanto suor, dê a ele de mãos beijadas. Tudo. Dê de mão beijada, tudo.
ele vai torrar o seu patrimônio. Um patrimônio que você passou 20 anos para construir, ele vai torrar no curto espaço de tempo, se não morrer antes. Mas aí a mulher insistiu, estou chegando no fim, certo? Ela insistiu, porque essa mulher é movida pela fé. O que tem que mover você nos momentos mais difíceis não é a racionalidade pura e simplesmente, mas é a fé. E essa mulher, ela não sucumbiu aos obstáculos, ela não permitiu o desânimo, ela não permitiu a tristeza, e mesmo os discípulos dizendo, vá embora, ele não tem tempo para você, a agenda dele está lotada, vá embora, você nem sequer é da nossa religião. Ela não se permitiu, ela não ficou murmurando, vendo as dificuldades. Na primeira leitura, o povo da aliança não conseguiu entrar na terra prometida, porque viram só as dificuldades. O povo que habita lá, os madianitas, os jebuseus, é um povo de alta estatura, é um povo bem armado, é um povo bem treinado. Nós não vamos aguentar uma luta com esse povo. Às vezes a gente só vê dificuldade, só vê o negativo. Essa mulher não ficou nas dificuldades. Os discípulos dizendo, vá embora, vá embora, vá embora. Quantas vezes, meu irmão, você começou uma batalha e desistiu no meio do caminho? Você se determinou a fazer um concurso, se programou para estudar, fez um cronograma tão bacana, acordar tal hora, estudar tantas horas. Depois de 3 semanas, você já está de corpo mole, você não persevera, você é muito instável. Você começa uma coisa e não termina, vai a uma livraria, compra 10 livros e não lê um. E não é capaz de ler um livro, movido por ansiedade, movido pelos impulsos. Essa mulher não foi assim. Ela chegou para Jesus e disse assim, manda embora essa mulher, porque ela agora está gritando. Aí ela começou a gritar. Eles não estavam nem sequer deixando ela se aproximar de Jesus. E aí, tudo bem, não querem deixar que eu fale com ele, mas eu vou gritar. E mulher, quando começa a moer, viu? Olha, mulher, eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua esposa começar a moer, dê logo o cartão de crédito, pelo amor de Deus. Dê logo, agrade essa mulher, pelo amor de Deus. Olha, você fala 1000 palavras em 3 horas, ela fala 7.000. Cada 1000 palavras que o homem proclama, a mulher proclama 7.000. Isso é verdade. Então tu imagina, né? Tu passa o dia inteiro no trabalho, cansado, é a labuta, e a sua esposa tem uma brilhante ideia. Vou silenciar o dia inteiro. Vou me reservar para o meu marido. E aí quando você chega em casa à noite, tudo que ela deixou de falar durante o dia, ela vai deixar para falar naquela hora que você chegou. Aí não são 7.000 palavras, 35.000 palavras. Uma vez eu atendi um casal, que eu não posso dizer quem é, porque senão eu vou deixar de ganhar um jantar no Sal em Brasa, que o marido estava com raiva da mulher e deixou a esposa para eu atender. E ela estava com um pouquinho de raiva dele. Chegou aqui 10 horas da noite com ele. E ele ficou. Depois de 1 hora, ele inventou algum compromisso, que eu não sei que compromisso é esse, sexta-feira, 11 horas da noite, e saiu, e me deixou com ela. Gente, eu fiquei até 4 horas da manhã. E teve uma coisa que eu não entendi, como ela consegue respirar, porque ela não parava de falar. Né? Ele está aqui, certo? Tá bom? Amém. Ou me leva para o Sal e Brasa, ou eu vou dedurar, tá certo? Tá bom? Tá bom? E então, para terminar, aí ela gritando, aí Nosso Senhor para, essa mulher está me perturbando, eu vou escutar. Acabou o silêncio de Deus. Está vendo aí? Acabou o silêncio de Deus. Perturbe Deus. Perturbe Deus. Ele pode até não dar o que você quer, e quando Ele não dá o que eu quero, Ele vai ter que me dar algo melhor, porque Ele só sabe amar. Perturbe Deus, seja insistente, fique aperreando, peça.
Seja aquele menino que quando você promete às vezes Nosso Senhor disse que para entrar no céu tem que ser uma criança, né? Você já experimentou prometer uma coisa para uma criança? Rapaz, se você prometer um pirulito, dê. Porque uma vez eu fui prometer a Gerson, que morava na terra, uns chilitos. Aí toda vez que eu ia para a terra, os chilitos, eu vou trazer, Gerson. Depois de tanto ficar adiando, protelando, aí ele, chilitos, ele era meio danado, né? Eu vou dar depois, Gerson, vou tocar fogo na terra. Aí eu falei, não tem coragem não. Eu fui celebrar a missa, na metade da missa, uma fumaça. Ele tocou fogo na terra. Ou seja, tivemos um trabalhão por causa de uns chilitos. Resultado, eu fui correndo comprar os chilitos. É verdade, pode perguntar aos missionários. Então, essa mulher gritando, aí Nosso Senhor disse assim, vem cá, o que você quer? Aí ela disse, minha filha, ela está doente. Você não vai fazer nada? Aí Nosso Senhor parece que estava com mau humor, né? Porque Nosso Senhor às vezes fica brabo, né? Parece que ele deu um coice nela. Aí ele disse assim, não fica bem tirar pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Era uma forma de dizer o seguinte, eu tenho que priorizar o meu povo. Eu tenho que priorizar os judeus, você nem é da nossa religião. A minha agenda está cheia, eu tenho que priorizar os judeus. Os pagãos naquela época eram chamados de cães. Cães é raça sem alma. Por isso que Jesus diz, não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele deu um coice nela. Ou seja, tu está enchendo o meu saco. Deu um coice nela. Sabe o que ela fez? Colocou desejo nas palavras. Colocou desejo nas palavras. O que foi que ela fez? Se estabeleceu numa postura de enfrentamento. São duas coisas que você precisa ter para alcançar o que você quer do coração de Deus. Ponha desejo em suas palavras, ou seja, peça com convicção, peça com força interior, peça sabendo o que você quer. É a primeira coisa que você tem que ter. Porque quando você pede uma coisa muito difícil para Deus, Deus vai olhar para você e dizer assim, é isso que você quer? É isso mesmo que você quer? E muitas vezes nós pedimos, mas no fundo a gente está inseguro. E não sei se é isso que eu quero. Ponha desejo nas palavras que você pronuncia. Saiba o que você está pedindo. Se coloque diante de Jesus decidido. Se coloque diante de Jesus autodeterminado. Senhor, é isso que eu quero. Tudo bem que se faça a tua vontade, mas olha para mim. Peça com força interior. Fé é também um poder de persuasão que o fiel exerce no coração de Deus. A outra coisa que ela fez, ela tinha uma dificuldade, a filha que estava doente, e ela se coloca numa postura de enfrentamento. Ela enfrentou os apóstolos, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou inclusive até, entre aspas, um certo mau humor de Jesus. Entre aspas, um certo mau humor, entre aspas, né? Ela enfrentou. E a resposta de Jesus, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Meu amigo, foi um coice. Aí ela deve ser uma mulher assim muito quente, né? Uma paraibana, porque ela também deu um coice em Jesus. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Foi um coice. A única mulher na Bíblia que deu um coice em Jesus. Uma mulher braba. E aí Nosso Senhor fez o quê? Mulher, eu estou aqui envergonhado. Tua fé é muito grande, volta para casa. Eu só estava te testando. Eu só estava vendo se você realmente queria isso. Eu queria ver até onde ia a sua fé. Volta para casa porque tua filha já está curada. Olha que coisa linda. Essa mulher é o ser humano que mais me ensina sobre fé na Bíblia. Essa mulher, depois de Nossa Senhora, é a mulher que mais me ensina o que é ter fé na Bíblia. Se colocou numa postura de enfrentamento, colocou desejos em suas palavras e a fé para além das nuvens. Essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,